Fala, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aí do Orange Juice. Mais uma semaninha aí de luta, mais uma semaninha aí com muitas coisas acontecendo e vamos que vamos, né? E para começar aí mais um episódio, é bom deixar claro que nosso convidado, ele literalmente pode botar a mão no seu dinheiro, ultimamente. Então, eu acho que é bem interessante você escutar aí o que ele pode estar falando. Então, hoje, com a gente tá o Felipe Fernandes, o nosso head de tecnologias dentro do Grupo F-Câmara. E Felipe, por favor, aí o palco é seu, cara, por favor, se apresenta. Quem é o Felipe aí? Quem é esse cara que pode botar a mão no dinheiro da galera aí? Boa, Joel, prazerzaço, cara, em participar aqui com vocês aqui desse momento tão especial, inclusive da minha carreira, e em poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí ao longo de vida, né, nessa área de tecnologia que muitas pessoas estão deslumbrando, estão vendo oportunidade. Acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso. Bom, falando um pouquinho sobre mim, me chamo Felipe Correia, sou head de soluções e tecnologias aqui do Grupo F-Câmara, como o Joel já mencionou, e também faço parte aqui de uma frente de serviços financeiros, e aí onde está o mão no dinheiro, que o Joel comentou aí também. Então, a gente vivencia bastante coisa de tecnologia, né, nesse segmento, nesse mercado aí que tem bastante adesão e está evoluindo muito rápido, né, com as entradas aí de alguns termos do mercado, que acho que a gente vai falar aqui um pouquinho no papo. Mas, poxa, prazerzaço, Joel, muito obrigado pelo convite, acho que vai ser uma conversa muito boa aí que a gente vai trocar, cara. Cara, deixa eu começar aqui agora um pouco pela tua carreira, e aí vamos falar um pouco mais, eu acho que de finance, mais aí pro final. Eu queria te ouvir, como eu gosto sempre de perguntar para o pessoal que vem lá, cara, como começou aí a tua carreira? Até, aliás, sabe, sempre foi tecnologia, o que foi antes, você fez uma transição? Então conta um pouquinho da tua jornada aí, cara, trajetória até você chegar aí, não? Não, sempre desde o início trabalhando com tecnologia, comecei extremamente cedo, tá? O pessoal até brinca aqui, né, quando eu falo sobre isso, que realmente envelheci por conta da tecnologia, né, na questão física, né, mas eu comecei com cerca de 15 anos, cara, a mexer com codificação, muito pelo intuito de que meus irmãos já trabalhavam nessa área, né, meus irmãos mais velhos, eu sou mais novo da família, então um dos mais velhos, né, o mais velho de todos, ele já tinha uma consultoria na época, e ele já falava um pouquinho sobre, poxa, na época ainda era um pouco mais difícil a gente conseguir conteúdos, né, pra gente estudar. Naquela época era um pouco mais complexo e tudo mais. Não tinha tão aberto no mercado. O que tinha mais aberto era inglês, então, poxa, eles tinham normalmente aquelas bíblias, né, que a gente falava de tecnologia, de C#, Java, acabava se debruçando naquilo dali, estudando um pouco em cima daquilo, né. E, cara, assim, hoje eu sou muito grato por ter começado muito cedo, né. Claro que não faltou desafio, não faltou dificuldades, né, justamente por essa conta de aprendizado, de estudo, mas eu tive uma boa oportunidade de já ser introduzido no meio de desenvolvimento, ao qual, poxa, eu já tinha prática, né? Eu conseguia vivenciar o teórico mais a prática. Então isso me ajudou muito num processo de desenvolvimento e estruturação daquilo que eu sei hoje, né, de tecnologia. Então ali com cerca de 15 anos eu comecei a estudar. Quando eu cheguei cerca de 16 para 17 anos ali eu já estava numa espécie de júnior, pleno. E aí foi onde, cara, eu comecei a ir um pouco mais longe. Aí eu comecei a me aventurar. E eu acho que você tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, vale muito a pena correr riscos. Acho que um baita passo da nossa vida, claro que, poxa, tem pessoas que preferem uma certa comodidade, tudo bem, né? Mas se vocês estão iniciando, aqueles que estão pretendendo entrar nessa área de tecnologia, tem uma coisa que eu posso falar para vocês, corram riscos. Porque vale muito a pena, ele te tira dessa zona de conforto, né? Ele dá essa amplitude para você correr esses riscos e falar assim, poxa, eu tô no meio aqui de uma situação crítica, eu preciso me desenvolver para resolver esse problema. Então começou assim, né? Quando eu cheguei com 17 anos, eu falei assim, poxa, se eu tô com a expectativa de realmente crescer na área, de evoluir, eu preciso sair de uma certa zona de conforto. Eu tinha ali, né, por estar num ambiente um pouco mais familiar, um pouco mais envolvido ali com família, e eu falei assim, bom, eu vou tentar um pouco o mercado, né, vou tentar me colocar à disposição do mercado para ver alguma oportunidade de sentir como que é. Aí, de fato, eu posso dizer que realmente foi um divisor de águas. Que foi um momento onde você fala assim, poxa, eu saí de uma zona para uma outra, correndo risco, correndo uma série de situações, mas foi onde eu mais aprendi. E aí onde eu costumo dizer, né, onde a gente mais se lasca, mais a gente aprende, né? Sempre costumo dizer isso quando eu converso com algumas pessoas. E foi muito bom, cara, assim, aí foi uma evolução muito rápida, porque eu me sentia muito desconfortável em situações que eu obrigatoriamente precisava correr atrás de respostas daquilo. E aí eu pesquisava, estudava, corria atrás, entendia, conversava. E aí onde foi o segundo estalo que me deu, que é sobre comunicação. Acho que
puta de um diferencial também na nossa área é você conseguir se comunicar. Principalmente nessa fase agora onde a gente está vivendo um pouco mais home office, né, e tudo mais, né, porque era presencial. Mas se você não consegue expor aquilo que você está pensando, as suas dúvidas, a sua angústia, conseguir dialogar, ser claro, poxa, você vai viver ali um ciclo muito dificultoso, né, para você resolver qualquer problema. Então eu comecei, aí 17 anos legal, entrei nessa outra empresa, e aí fui aprendendo, cara, aí foi de degrau em degrau, né, padrão, aí foi, poxa, já entrei em uma espécie de pleno, fui evoluindo, tudo país Microsoft, na época era muito forte, né, .NET e tal, e aí nesse meio tempo, aí um outro pilar, né, que eu sempre gosto de citar é sobre, poxa, se sintam motivados com novas coisas, inovação. Sempre estão inovando. Então eu estava numa empresa, já tinha conseguido ali uma disponibilidade boa, né, uma visibilidade boa, e eu estava buscando novas tecnologias, a empresa onde eu estava não ofertava. Então eu falei assim, poxa, eu preciso aprender, e eu sei que eu vou aprender atuando nessa área, né? E aí foi onde eu olhei para aquilo e falei assim, poxa, conversei internamente se eles tinham alguma pretensão de utilizar tais tecnologias, e aí era o JavaScript, né, que estava chegando muito forte ali na época. Isso eu estava já em meados de 18 para 19 anos. E eu falei assim, poxa, a gente não está olhando, e aí foi onde eu migrei para uma startup. E aí a startup estava olhando muito para Node, né, muito para JavaScript de forma geral, ainda estava entrando o Angular, né, nesse meio tempo, né? E aí onde eu falei assim, poxa, um ponto muito importante, né? Eu saí de um lugar onde eu estava estável, financeiramente estável, para sair para uma outra empresa que eu ganharia teoricamente menos, né? Mas em questão de evolução profissional eu teria muito mais amplitude. E aí eu saí dessa empresa, fui como pleno, poxa, ali também foi um divisor de águas, porque quem trabalha com startup ou já passou por startup sabe como que é o desafio de você produzir código a níveis hard ali, né? Níveis muito mirabolantes ali, a quantidade de código que você tem que rodar, desenvolver e tudo mais. Poxa, aí depois eu tive a experiência de sair de lá também, fui para uma empresa mais já numa pegada sênior, e aí eu costumo dizer que quando você chega na senioridade, você tem que ter a capacidade de conseguir transpor aquilo que você pensa, transpor aquilo que você já aprendeu e conseguir ensinar novas pessoas a chegar nesse nível, né? Acho que é um pilarzinho bom de se mencionar sobre senioridade. E aí eu comecei a colocar isso em prática. Poxa, além daquilo que eu sei tecnicamente, eu tenho que ter a capacidade de conseguir distribuir meus entendimentos e minhas experiências com o meu colega de trabalho. Aí foi onde eu comecei a experimentar um pouco de liderança, né? Compartilhar conhecimento, dar direcionamento. E aí nessa empresa, cheguei num estágio ali de liderança de senioridade e não via oportunidade de senioridade. Aí foi onde apareceu a F-Câmara. Aí eu vim pra F-Câmara, poxa, aí aconteceu outro milhão de coisa. Dentro de 3 meses virei líder, depois mais 3 meses virei team leader, depois já tava numa pegada já de gestão comercial, se envolvendo com a área de jurídico, aí começou tudo aquilo a acontecer ao mesmo tempo. E aí é onde eu sou muito grato, né, cara? Porque realmente era um modelo de empresa que eu buscava, né? Eu ouvia muito se falar da F-Câmara, mas era um modelo em que eu sei que, poxa, eu tô experimentando várias áreas. E aí outro passo, né, que eu sempre comento também sobre o profissional multitask, né, que é a capacidade de ser, poxa, não só falar de código, só tecnologia, você conseguir transpor aquilo que você entende de tecnologia para as pessoas que não têm esse know-how, não têm essa linguagem técnica, né. Aí onde eu entro de novo na comunicação, é um pilar muito importante você saber se comunicar com as pessoas e conseguir expor aquilo que você está pensando. Quando a gente trabalha com tecnologia, muitas coisas ficam na nossa mente, é lógica, né. Então a lógica se monta na nossa cabeça e a gente às vezes tem dificuldade de transpor isso. Então às vezes isso vai auxiliando, né? Conversa, desenho, poxa, expõe as coisas e tal. Vai te auxiliando para quando você sentar lá na frente de um cliente, né? Como lead, como uma pessoa que realmente quer a sua solução, você consiga realmente expor aquilo que você quer entregar como solução. E foi assim, João, cara, acho que de forma, entre aspas, resumindo um pouco extensa, um pouquinho da minha carreira, né? E aí, claro que nesse meio caminho teve seus empecilhos, seus percalços. Nunca foi 100%, poxa, uma visão muito... tudo que eu entregava eu já recebia. Então, Sim. sempre teve seus empecilhos, sempre teve momentos em que você fala assim, poxa, até dá vontade de desistir. Se às vezes você pega um líder, um cara que talvez não tá numa pegada de liderança, ou ele chegou naquela posição por necessidade e você acaba ouvindo algumas coisas que te desmotivam. Então, é natural do processo de aprendizado e crescimento profissional, né? Ouvindo a tua história, me dá um parecer que você sempre esteve muito próximo de tech, de dev, de skills do desenvolvedor e tal. Durante esse percurso, em algum momento você pensou em ir para outra área que não fosse uma área de desenvolvimento? Cara, não. É que assim, desde o início eu sou apaixonado por tecnologia. E quando eu falava de tecnologia, a coisa que mais me atraía dentro desse globo, né, dessa caixinha de tecnologia era desenvolvimento. Porque é uma coisa que você pega do início de uma ideia e você transcreve aquilo por uma solução. Cara, isso pra mim era super realizador. Então, você vê a coisa crescendo, se municiando, o negócio tomando forma. No meio do caminho você tem a própria zona de produto ali, a área de produto entende que
não faz sentido a gente ir por esse caminho, vamos por esse. Você ter a capacidade de discutir a ideia do produto, poxa, isso para mim era sensacional. Então, nesse meio do caminho, assim, as coisas foram acontecendo de forma mais naturais da coisa. Eu sei, entendo que quando chegou na parte de liderança, eu tinha 2 caminhos, que era um caminho mais para a área comercial ou mais para uma área realmente de tecnologia e continuar na liderança de time. Então, por ter esse viés muito próximo de tecnologia e sempre gostar, e principalmente gostar de ensinar pessoas, de levar pessoas a mais entendimento sobre as tecnologias, eu sempre caminhei para esse caminho de desenvolvimento. Então, até hoje ainda eu brinco ali, codifico alguma coisa, mexo com algumas coisas, né? Bastante ainda contato com o código, mas muito mais numa espécie muito mais uma espécie de estudo, né, de evolução profissional. Nesses teus estudos, né, no seu dia a dia hoje, assim, de trabalho, você entende que mais que a tua especialidade é realmente tecnologia focada com o negócio, pelo que você vem falando do histórico e tal, ou, cara, você é um cara também que mexe um pouco mais com infraestrutura? Qual que é o seu perfil, assim, mais de desenvolvedor? É interessante que essa pergunta é muito boa, né, porque na fase em que eu comecei a estudar e desenvolver, ainda não era uma fase muito segmentada de front, de back-end, de DevOps, de arquitetura, de DBA. Isso ainda não era muito bem segmentado. Então, o desenvolvedor ele era responsável por fazer tudo, a grosso modo falando. Então, eu tinha que cuidar de infraestrutura, eu tinha que cuidar de front-end, de back-end, de banco de dados e gerenciar toda essa parada. Então, era um pouco complexo. Depois foi se entendendo, aí vem as metodologias ágeis, né, que facilitou esse entendimento também. E aí, muita adoção desse método, muita resposta rápida de efetividade nesse estilo de desenvolvimento, que aí foi evoluindo as coisas, né? Então, eu costumo dizer que tem momentos que realmente você vai se deparar com outras frentes que, em tese, você não tem domínio. Então, se você normalmente é um back-end, vai ter momentos que você vai ter a oportunidade de mexer no front-end. Seja ela por necessidade ou seja ela por uma questão que você está se impondo para mexer naquilo. E assim para outras áreas, né? Eu costumo dizer que vale muito a pena você meter as caras. Por mais que você fale assim, poxa, talvez eu não tenha a capacidade de conseguir empenhar aquilo que realmente está se esperando. Mas tem essa oportunidade aqui. Cara, dialogue, converse, comunique, seja transparente naquilo. Poxa, gente, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender isso daqui. Então, quando você está numa fase de júnior e pleno, cara, é muito importante você conseguir transparecer a vontade, o desejo de você crescer, de evoluir. E às vezes vem algumas oportunidades de bandeja para você. Eu quero ter uma experiência com infraestrutura. Eu mesmo, cara, tinha um momento assim, depois eu vi infraestrutura muito mais naquela caixinha da galera de suporte, de TI, aquela galinha que só mexia ali nos hardware da vida e tal. Depois que eu comecei a entender o impacto que isso gerava no código, aí eu me aproximei da área de DevOps. Né? Então, desde o início ali, quando se culturalizou o DevOps, eu sempre estudei muito a cultura e depois eu comecei a entender a tecnologia. Então, sim, cara, depois de uma certa senioridade que eu falei, poxa, legal, eu sei que na parte de código, entre aspas, já estou uma espécie de especialista, deixa eu começar a experimentar outras áreas para municiar aquilo que eu desenvolvi também na discussão. Às vezes eu não precisava me tornar expert no assunto, mas eu precisava de municiar de conhecimento para debater em alguma ideia de solução, entendeu? Então aí, tudo aquilo que circunda essa área de desenvolvimento, então você fala infra, aí você pode pegar ali até mesmo pessoas, né, área de negócio, área de produto, tudo isso eu sempre fiz uma imersão mesmo que macro, depois, claro, ao longo da jornada mais especialista, mas no macro eu consegui entender o que as pessoas estavam pensando sobre a solução e sobre o que eram as tecnologias que circundavam aquele segmento, aquela área. Então eu tive umas experiências bacanas aí com infra, com DevOps, com DBA, né, parte de banco de dados também, que me municiou de muita informação. Então acredita que hoje em dia, assim, existe um caminho para um desenvolvedor que ele não tem tanta aptidão com o negócio, mas que ele tem mais uma aptidão com outras áreas, realmente focado em tecnologia? Com certeza, cara, com certeza. Acho que eu posso dizer hoje, porque hoje eu vivencio um pouco disso. Uma área que, cara, assim, me brilhou os olhos, assim, que eu olhava um pouco mais de complexidade, é a área de produto, por exemplo. Então, nessa transição para a área de gestão, eu experimentei um pouco, e ainda hoje experimento muito forte a área de produto. Você pensar com a cabeça de produto é muito diferente de você pensar com só a cabeça de construção do produto. Às vezes, né, a gente se coloca na altura, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma daily, de uma plane, né, de um scrum, que é o PO chega lá com um monte de ideia, um monte de coisa, e você tá tarefado demais, você tá numa zona de, poxa, gente, eu preciso entregar isso, Mas quando você vira a chave, você começa a pensar com a cabeça daquele que te passa as responsabilidades, as tarefas, as atividades, você começa a ser mais fluido o trabalho que você vai fazer. Porque realmente ele também tem as responsabilidades do outro lado, né? Então, falando um pouco mais diretamente da sua resposta, cara, acredito que sim. A área de produto é uma área que, poxa, te envolve muito ainda no aspecto tecnológico e também no aspecto de negócio. Você fica naquele meio termo ali entre os dois. Então, você tem que ter a capacidade de falar que o seu produto é bom por N motivos e N vantagens
vantagens que aquilo se diz respeito como solução, como produto, e também quando você vai falar com o time técnico, você tem que ter a capacidade também de debater algumas ideias técnicas. Claro que não no nível de autoridade de um arquiteto, por exemplo, mas você consegue entender o impacto que isso vai gerar no seu produto. Então, é seu, né? Claro que a empresa está por trás, é responsável por aquilo, mas ser o dono do negócio, o dono do produto é um diferencial muito forte. Então, cara, assim, tem outras áreas que circundam essa área de tecnologia, que às vezes as pessoas não deslumbram, né? Parte tech mesmo, assim, desenvolvimento. Uma área também que é muito importante e gera muito resultado e qualidade. Pessoas de QA, pessoas de design, né? UX, UI. Então você vê que tem bastante áreas que não necessariamente você mexe com código, mas que está envolvida num processo de criação. E, assim, para eu entender, ao longo da tua carreira, você me deu uma ideia que você mexeu com várias tecnologias ao longo dos anos. Essa diversidade de tecnologias, de linguagens que você mexeu, você acredita, assim, que realmente agregaram um valor singular na tua carreira? Ou se tivesse mexido só com uma tecnologia, você acha que você estaria no mesmo patamar que você está hoje? Legal. No meu caso, tá, Joel? Eu acho que, poxa, essa pergunta vai muito diz respeito ao momento das pessoas, né? Momento de caminhar, porque vai ter lugares que você vai ter que tomar decisões que vai impactar no seu futuro. Então, momentos da minha vida, em muitos momentos da minha carreira, né, na minha trajetória de experiência profissional, eu me coloquei em posições em que eu escolhi a diversidade de linguagens de programação, porque eu sabia que aquilo iria me municiar de certa forma para mim, lá na frente, conseguir corresponder com aquilo que estava sendo esperado. Um exemplo muito forte disso, né, que inclusive eu costumo sempre falar quando algumas pessoas estão iniciando e vêm buscar alguma ideia, né, alguma sugestão, que tem se perdido um pouco desse viés, que é pessoas que focam em resolver problemas. Cara, assim, é difícil até tangibilizar isso aqui que eu vou falar, mas as pessoas que têm o foco de saber servir é muito diferente daquelas pessoas que só executam. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sei que a oportunidade está num lugar onde eu consiga resolver os problemas das pessoas com excelência, qualidade e tudo mais. Quando eu trago isso para a situação de tecnologia, vocês vão se deparar com muito problema em muito lugar. E nesses problemas, às vezes, vão ser linguagens que você não tem domínio. Então, eu sempre experimentava linguagens na intenção de conseguir ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Isso sempre me deu uma capacidade de resolução de problemas ao longo da minha trajetória. Então, poxa, eu me deparava com um bug, por exemplo. Cara, eu sabia responder rápido. Momentos de situações de suporte, sustentação e produção, parou produção. Cara, eu sempre pegava algumas coisas que eu, comparado aos meus companheiros de equipe, eu sempre tinha facilidade em resolver isso, porque eu sempre me deparei com isso. E para isso, eu tive a necessidade de aprender várias linguagens. Aí, quando a gente olha para uma empresa um pouco mais, uma big tech da vida, você vai ver que eles têm uma linguagem e eles esperam que você seja especialista naquilo. Então, vai ser muito do momento, daquilo que você está buscando para sua carreira. No meu caso, a escolha de multilinguagem e multitasking funciona muito bem. Claro, em que momentos, eu sempre tive uma base de tecnologia, que é a Microsoft, né? Sempre tive essa base aqui. Depois que eu entendi, e eu falei assim, poxa, aqui eu já estou numa espécie de senioridade boa, eu consigo me desenrolar bem, eu posso experimentar outras coisas. Eu me dou esse luxo, vamos dizer assim, de vivenciar um projetinho em Node ali, vivenciar um projeto em Java, vivenciar um projeto em qualquer tipo de linguagem, em que, no fundo, iria me municiar de mais informações e mais entendimento para minha carreira. Então isso me ajudou muito, ser multitarefa, né, multitasking, multilinguagem ali, isso me ajudou muito nesse aspecto de conseguir ajudar as pessoas ali em momentos mais críticos, mais necessários de resolução de problemas. Eu concordo contigo, assim, que, claro, tem muito uma questão do momento, tem muito uma questão de aonde o cara tá para ele se colocar em várias linguagens diferentes ou se focar em só numa. Mas assim, querendo aprofundar um pouco nisso, você não acha que quando o desenvolvedor tem oportunidade de... Não tem oportunidade, não é isso que eu quero dizer. Mas quando o programador, o desenvolvedor, ele se empenha em aprender outras linguagens, ele aumenta mesmo a própria chance dele no mercado, as chances que ele tem. E assim, você não acha, principalmente, que o fato de você ter aprendido várias linguagens não te ajudou a elaborar, a evoluir essa capacidade que você mesmo colocou de resolver problemas, por exemplo? Com certeza. Cara, sempre foi um divisor de águas quando eu comecei a estudar outras linguagens. Eu posso usar exemplo a questão de quando eu saí de uma empresa em que eu estava no nível de pleno para sênior em .NET e eu saí totalmente cru naquilo que se diz respeito a JavaScript. Eu saí da empresa para aprender JavaScript, porque eu sabia que
entendendo JavaScript, eu via que estava se transformando. Então, por isso que é muito importante você ouvir mercado, ver o que o pessoal lá de fora também está falando sobre tecnologia. O que está sendo tropicalizado para o Brasil, vamos dizer assim, de tecnologia. Porque quando você vê a aderência, por exemplo, quando eu saí para aprender Angular estava tipo nos estágios iniciais de entendimento do Angular. Mas eu sabia, porque eu tinha pesquisado e ouvido outros profissionais do segmento falando que isso ia virar em algum momento. Então, eu saí de uma empresa em que eu já tinha um certo domínio de uma linguagem, fui aprender outra. No final, o que aconteceu? Eu usava Angular, aí depois React, enfim, veio toda essa estrutura para o front, e sempre as APIs em background e backend eu usava as APIs em .NET. Então, foi onde eu consegui me aproveitar de um full stack. Então, isso me abriu muita possibilidade, porque eu não ficava só numa caixinha de entendimento, .NET. E quando uma empresa vinha conversar comigo, ela ia falar comigo, tá, você sabe .NET, quem mais você sabe? Eu sei Angular, eu sei Node, eu sei JavaScript, eu sei outras linguagens. Então, às vezes, para a empresa em si, no meu ponto de vista, né, aí quando a gente entra na área de gestão, você começa a entender um pouco mais disso, porque você participa de momentos de contratação de profissionais. Às vezes, as empresas, elas escolhem mais por pessoas que têm mais capacidade técnica, têm mais conhecimentos no know-how de leque de oportunidade de linguagem, do que, às vezes, necessariamente uma pessoa que é 100% especialista em uma tecnologia. Claro que vai ter oportunidade para os dois lados, mas quando a gente pesa na balança, normalmente as empresas que têm mais pool de pessoas, que contratam com mais frequência, que tem mais soluções de tecnologia, como uma consultoria, por exemplo, ela vai nessa oportunidade de consultores e profissionais que têm um leque muito maior. Porque hoje ele pode estar num projeto em .NET, amanhã pode ser que surja uma oportunidade para ele fazer em Node. Outro dia, ele pode ser que ele esteja ali no front-end, desenvolvendo algo em aplicativo. Então, quando você tem um profissional que sabe de tudo isso, poxa, é muito mais vantajoso e acho que abre muito mais oportunidade de mercado para esses profissionais. Eu digo isso porque, para mim, é uma questão da consultoria e, assim, notoriamente, num projeto, dificilmente você vai trabalhar mais do que uma tecnologia, uma linguagem específica. Eu não estou falando framework, né? Framework provavelmente você vai trabalhar com vários, mas linguagem, geralmente você vai trabalhar com uma. Só que eu enxergo, por exemplo, por mais que uma empresa, por exemplo, tenha um produto, né? Depois que ela começa a seguir tamanho, aumentar de tamanho, é normal que essa empresa comece a comprar outras empresas. E aí, nisso, vem outras tecnologias e tal. Então, assim, é um ramo bem grande, que eu acho que pode diversificar bastante, e isso te possibilita também você se movimentar, né? Às vezes você não se encaixou muito bem num time, por exemplo, não tá muito bem. Se você sabe outras tecnologias, nada impede, por exemplo, de você ser mudado de equipe e que tem uma outra tecnologia e tal. Ou mesmo até para ter uma experiência, porque eu costumo dizer que, cara, parece que o desenvolvimento é uma receita de bolo, mas não é. Você já trabalhou em várias empresas nesse sentido e você sabe que no dia a dia, provavelmente, dessas empresas, cada uma tinha um dia a dia totalmente diferente e a maneira de como desenvolve. Né? Exatamente, cara. Acho que muita cultura, né, influencia também nessas empresas, né? Você vai ver muitas empresas com cultura totalmente diferente que você tem que se adaptar. E aí é onde a gente fala sobre soft skill, que acho que é um ponto muito importante aí pra galera também que tá entrando nessa área de tecnologia, é desenvolver também soft skill, hard skill, enfim, vocês começarem a entender sobre o posicionamento de vocês como pessoa mesmo nas equipes, né? Poxa, eu já peguei tantas pessoas, assim, cara, com um potencial tão gigantesco na parte técnica, cara que sabe codar, sabe, mas não sabe trabalhar em equipe, por exemplo, sabe? E aí acaba sendo um pouco reduzida as oportunidades dessa pessoa, né? Porque no momento de colaboração, no momento que você precisa compartilhar ideias, no momento que você está numa zona de discussão, a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então, claro que a senioridade te traz isso, a maturidade em pessoa, né? Como um profissional, como soft skill, enfim, o que a gente pode dizer aqui. Mas é muito importante, desde o início, vocês se preocuparem com isso, né? Se preocuparem com o comportamento de vocês diante as pessoas, com seus times, né? Com seus companheiros, que é um pilar muito importante, né? Que, poxa, no dia a dia isso faz muita diferença. Então, volta na comunicação. Comunicação, acho que é um divisor de barreira muito forte. Você conseguir conversar, dialogar e expor o seu sentimento, aquilo que você está sentindo, tanto para bem quanto para mal. Mal que eu digo, poxa, tem alguma coisa me incomodando no time, tem alguma pessoa que não está deixando evoluir. Poxa, você tem um líder de vocês, os líderes estão totalmente disponíveis para vocês entender, né, e saber dialogar. Às vezes o líder ele tem uma visão um pouco mais ampla das coisas, mas tem coisas que tá te incomodando internamente, que às vezes vem desde a sua infância, que carrega algo interno em você, que, cara, é natural, é pessoa, né, e é o ser humano. E dialogando, você consegue lidar com isso, com esse tipo
de situação. Eu digo por mim mesmo. Teve momentos da minha vida, eu vindo, tipo assim, por ser uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, mais novo, né? Comparado aos meus irmãos, eu sempre tive essa percepção de crescimento com outras pessoas. Então, desde pequeno, desde moleque, eu via meus irmãos fazendo as coisas e eu aprendia com eles. Então, até hoje, é natural do meu ser, né? Do meu entendimento, da minha pessoa, aprender com pessoas mais velhas, mais experientes. É onde eu tenho minha zona de conforto. Como que eu aprendi isso? Na prática. Dialogando, conversando, expondo isso. Porque às vezes você não acha esse tipo de conteúdo fácil, didático, para dispor sobre isso, né, João? Então é um momento muito importante ali de a gente falar também sobre soft skill, que é um passo muito interessante aí da carreira. Eu acho que soft skills tem muito a ver também com o cargo de gestão. Então, indo já um pouco para esse lado, eu queria entender de ti, assim, cara, qual que foi o momento que você caiu a ficha e falou, ok, eu sou um gestor? Foi no momento que você virou um tech leader ou alguma coisa, mas qual momento você teve a primeira questão? Ok, agora estou trabalhando com gestão. Poxa, aí cara, esse momento foi muito interessante, porque você sai de uma variável técnica e você entra para uma variável ser humano, variável pessoa, né? E, cara, cada pessoa é uma surpresa. Poxa, assim, é muito complexo. Isso sempre me atraía, né? Quando eu entrei nessa área. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso, porque é um ambiente um pouco mais complexo, é ser humano, você está lidando com pessoas, né? Não é exato. Exatamente, cara. Cada situação você vai ter que ter um tipo de solução rápida para resolver. E eu sempre fui apaixonado em resolução, cara. Sempre fui apaixonado em resolver problemas. E aí, quando eu entrei nessa área de liderança, poxa, eu me desafiei muito nisso. Mas eu sofri bastante, cara, no início. E, inclusive, foi momentos em que eu sabia que eu teria que me adaptar, né? Então, essa curva de liderança, de tecnologia para liderança, é uma curva que não é rápida, né? Ela tem um certo degrau. E uma dica que eu posso dar também para as pessoas que estão começando nessa área de liderança é... Uma coisa que eu sempre fiz, cara, minha vida inteira é... Senta do lado de pessoas que já exercem aquela função há muito tempo. Minha vida pessoal, profissional, eu sempre carreguei isso. Se eu estou entrando numa área, num setor, num entendimento, num estudo, no que for, eu vou procurar pessoas que já sofreram com certas situações, que o meu caminho ele vai ser mais curto para o entendimento. Então eu não vou sofrer, não vou passar os mesmos erros que passaram, entende? Então eu sempre carreguei isso para mim, cara. Então eu sempre tive ao lado de pessoas, por exemplo, eu posso citar hoje o meu gestor, o meu diretor, que é o Bazani, tem 60 e tantos anos ali. Cara, é um cara que assim, eu tô extraindo muita coisa boa do que eu sei que ele já passou e teve momentos em que eu iria passar que eu já me esquivei e deu certo. Entende? Então, a área de liderança, a primeira coisa que eu fiz foi, eu sentei, eu falei assim, poxa, dificilmente eu vou achar conteúdo na internet que vai me ensinar a ser líder. Liderança é uma prática que você, ao longo do tempo, você vai aprender. Só que como que eu consigo antecipar esse processo? Né? Como que eu consigo evitar tipo de situações em que eu posso me colocar e eu consigo resolver de forma rápida? Foi onde eu sentei com o Fábio, sentei com o Orlando, que aí, né, o pessoal que está assistindo são nossos VPs aqui da F-Câmara, o Fábio é nosso CEO. Sentei com esses caras e conversei com eles. Com o Orlando eu tive uma conversa bem franca, né, porque eu falei assim, Orlando, é o seguinte, cara, eu sei que a liderança é um pouco mais complexa e não é uma receita de bolo que vai me ensinar a ser líder, mas eu preciso de um auxílio, né, eu preciso de uma pessoa ali me mentorando, me auxiliando, me instruindo, cara, para que eu seja um bom líder. Me dê os instrumentos necessários para que eu consiga trabalhar, executar de forma rápida. Mas mesmo assim, você se coloca em situações que você precisa resolver. Então, primeira coisa que eu posso sinalizar para vocês, tem algumas etapas de liderança, algumas conversões de ser líder, que vocês precisam entender. Primeira coisa, autoconhecimento. Poxa, gente, isso é fundamental. Quando eu entrei para essa área de liderança, eu falei, poxa, mas como que funciona o autoconhecimento? E aí foi onde eu consegui buscar, através dessas pessoas mais experientes, como que eles buscaram os autoconhecimentos deles. Então, poxa, o autoconhecimento não se diz respeito à sua vida só profissional, da sua vida pessoal também. O que você é? O que é o seu ser? O que tem dentro de você que consegue responder para fora algumas situações que você fala assim, poxa, eu não tinha resposta, mas algo surgiu e respondeu por mim. Vocês vão se deparar com situações assim, que é aquilo que está dentro de você mesmo. Então, o autoconhecimento é muito importante. A partir do momento que você tem o seu autoconhecimento, você começa a quebrar algumas barreiras com pessoas que você consegue auxiliar essas pessoas em tomadas de decisões, em momentos críticos, em momentos de discussões. Você vai ter que lidar com pessoas em momentos, cara, assim, tipo, a pessoa tá sofrendo um processo pessoal que tá impactando no profissional. Como que você auxilia essa pessoa? Sendo que você não tá vivendo o pessoal dela. Então, lidar com pessoas é esse tipo de situação. Então, quanto mais autoconhecimento você tiver, melhor, para você colocar em prática no seu dia a dia. Outra coisa também que vai acontecer muito na zona de liderança. Vai ter momentos que você vai conseguir realmente lidar, você vai conseguir ser influente, você vai conseguir gerenciar seu tempo.
você vai conseguir lidar com pessoas, você vai conseguir contratar pessoas excelentes. E as coisas vão começar a fluir. Tem muita coisa por trás disso, são muitos anos de construção de uma liderança, né? Eu acredito que liderança você nunca aprende 100%, sempre você vai lidar lidando com pessoas e cada situação você vai se comportar de uma forma para você resolver aquilo de forma estratégica. Então são etapas, né? Então tem a liderança técnica, onde eu vivo muito técnico e naquele momento eu sou responsável por dizer o que é correto ou não para o meu time e capacidade de direcioná-los para o correto. Depois eu tenho a liderança de time, em que eu gerencio tecnicamente mais de um time. Eu tenho a capacidade de gerenciar mais de um projeto. Depois disso, você já começa a entrar na área de gestão, tanto profissional, daí você começa a ver produto, você começa a ver comercial, discussão com o cliente e tal, e aí você entra numa área de gestão de tecnologia mesmo, comparado à parte, carregando essa parte de liderança. Então é natural que você vai conversar com o cliente, você vai ter que se posicionar com ele, conseguir debater, né, criticar, colocar pautas da mesa para você discutir. E vai ter determinados momentos que você não vai conseguir carregar tudo com você. Cara, isso pra mim foi um divisor muito forte também, que, me expandiu muitas oportunidades, que é saber delegar. Cara, isso é muito importante para quem lidera. Porque o que vai acontecer? Só para vocês entenderem. Uma coisa é você estar codando em um projeto. Vocês imaginam vocês codando em 7 projetos ao mesmo tempo. Como que vocês resolvem isso? Você é gestor, você precisa fazer aquilo. Quando a gente fala de pessoa, imagina você gerenciando um time. Agora, imagina você gerenciando 7 times, você tendo que ter a capacidade de discutir com um cliente o que é bom, propor solução para ele. Você ter a capacidade de conversar com o seu comercial, falar que as coisas não estão bem. Você ter a capacidade de discutir coisas fiscais com o seu jurídico. Então, quando você entra nessa zona, você precisa saber delegar. Aí é onde a gente entra no delegar e não delargar, né? Então, delegar é a capacidade de você dar autonomia para as pessoas e direcioná-las e deixar que elas executem aquele processo no entendimento delas. Então, você tem que dar autonomia. Hoje a gente se depara, eu mesmo me deparo com muitos líderes ainda, João, e, cara, eles insistem em que os seus liderados precisam fazer da forma que ele falar. É um chefe, né? Faça dessa forma, execute dessa forma, tem que ser assim, não assim, vai por esse caminho. Calma, cara. A pessoa tá ali, ela tem que ter uma certa autonomia, direcionada em um objetivo. A gente precisa atingir esse objetivo nesse tempo. Como você vai fazer? Executa da maneira que você acha mais correta. Então, acho que a capacidade de liderar também é muito direcionamento, você saber direcionar pessoas e levá-las a esse objetivo. Então, cara, quando comecei a aprender a delegar, aí foi um divisor onde eu consegui expandir meu leque de oportunidade, de ideias. Eu consegui colocar as minhas ideias na mesa e eu consegui agregar muito mais valor, porque eu sei que tem pessoas competentes do meu time cuidando de situações um pouco mais críticas e que não estou tão atarefado, principalmente na operação. Então isso também foi um divisor muito forte ali. Então, autoconhecimento, saber delegar, saber gerenciar time e tal, são alguns pilares muito importantes ali de você conseguir fazer uma liderança boa e fluida, né? Eu concordo com o que você está falando, a questão de autoconhecimento, de soft skills e tal, mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ir já para um caminho final dessa área de liderança e entrar na área de finance, assim. No teu entendimento, você, para ser uma liderança, principalmente em times de tecnologia hoje, você precisa ter um conhecimento técnico. Um conhecimento técnico serve como pilar ou como suporte para você ser uma liderança efetiva, principalmente as lideranças que trabalham mais perto do time técnico? Poxa, acho que, cara, sim, cara, no meu entendimento, sim. Acho que você precisa de uma bagagem técnica. Por que eu falo isso? Vai ter momentos que você vai se colocar numa discussão em que, poxa, por você ser um líder, você será cobrado de tal situação, certo? E as pessoas que estão no seu time, eles te enxergam como uma liderança. É uma pessoa ao qual eu olho e falo assim, poxa, eu quero ser essa pessoa um dia. Então, se você não tem bagagem suficiente para defender e argumentar as coisas em certas discussões, às vezes a sua credibilidade ou até mesmo o entendimento do seu time numa visão de senioridade que você tem e espelho que você tem que ser, vai cair por terra. Porque você vai se colocar em posições ali que você não vai saber discutir, argumentar certas situações. Que, em tese, no entendimento de boa parte das pessoas, você teria que ter esse entendimento. Então, quando eu coloco numa discussão técnica, num desafio técnico, que a pessoa é um pouco mais... Então, você vai ter... Quando as pessoas chegarem numa situação de liderança, por exemplo, vocês vão começar a lidar com pessoas com determinados tipos de entendimento das coisas, de posicionamento. Então, tem as pessoas críticas, vai ter as pessoas que é acabativa, vai ter as pessoas que é focada em resolução do problema. Então, são perfis que estão na pessoa. Então, você quer colocar uma situação à prova disso é quando você senta... Eu sou um perfil acabativo. Então, poxa, eu gosto de chegar na solução da forma que eu entender que é por certo, que o meu time entender por certo, o quanto antes.
certo? Depois a gente resolve, se tiver algum ponto crítico, né? Isso é do meu perfil. Agora, quando eu sento com um cara crítico, o cara não vê dessa forma. A gente precisa atingir o nosso objetivo da forma correta desde o início. Então, nessa zona vai existir muita discussão de entendimentos, de, poxa, por que a gente foca nisso? Então, quando você é um líder técnico, você se põe nessa posição de discutir o que é melhor para o time, o que é melhor para a empresa, você vai ter que ter argumento. Argumento, ele se concretiza de acordo com o que você estuda e que você vivencia na sua carreira. Você pode ter muito argumento teórico. Às vezes vai servir. Então, poxa, você vai ver que tem líderes que necessariamente passou por área de tecnologia, que hoje é um líder super influente, sabe lidar com as coisas porque ele estudou, ele não executou na prática. Mas quando você pega pessoas que realmente executou prático, tem um viés muito forte de teórico, e também tem a capacidade de liderar pessoas, poxa, você vê uma pessoa mais completa. Então, acho que, respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que sim, cara. No meu ponto de vista, acho que um líder bem estruturado é uma pessoa que vem de uma bagagem de entendimento desde o início, ao qual ele se colocou à disposição de desafios na sua trajetória, em que lhe moldou uma liderança muito forte técnica, né? Acho que essa pessoa tem que ter uma certa capacidade, sim, de discutir aquilo que se diz respeito ao que ele é líder. Cara, eu acho que assim, cada área técnica, pensando numa visão de produto, então tem áreas técnicas focadas para e-commerce, tem áreas técnicas focadas em finance. Essas peculiaridades, apesar de ser tudo programação, eu acho que cada uma delas, ela exige características diferentes dos desenvolvedores. Então, assim, hoje eu sei que você está focado na área de finance. Sim. Então, assim, você lida muito com bancos, né? Eu estou criando um raciocínio, depois eu quero te ouvir para ver se o meu raciocínio está certo e depois você complementar isso inclusive. Então, assim, pensando em bancos, eu imagino que os teus desafios de um viés de tecnologia são muito focados em SLA. Então, cara, contrato, tempo de resposta, né? Como rápido eu preciso responder, segurança. Então, assim, se quiser falar um pouquinho do teu produto, né, do que você está desenvolvendo hoje e dizer quais são os viés técnicos que você tem que estar muito atento, a tua equipe tem que estar muito atento no teu dia a dia. Cara, uma oportunidade que eu tive no grupo FCAM em si, cara, foi a possibilidade de vivenciar vários segmentos do mercado. Cara, isso é sensacional. E você realmente vai ver que cada segmento tem suas particularidades de comportamento, principalmente. Tecnologia, sim, claro, natural. Então, você vai ver que o segmento financeiro, às vezes, principalmente para big bancos aí, né, vamos dizer assim, big bank, eles têm o seu core de tecnologia um pouco mais antigo. Aí você vai pegar já os cores aí de fintech, você vai ver que a galera já bem mais para frente de tecnologia, né? Então, mas quando se diz respeito a, sei lá, soft skill, essa zoninha ali de comportamento também, aí eu vou falar um pouquinho do segmento financeiro, que é o que eu tenho mais profundidade. E agora, recentemente, a gente está até com um posicionamento muito focado pro varejo. E aí eu estou vivenciando também esse público de varejo. Então, em resumo assim, né? Como que eu consigo aproveitar os serviços financeiros no segmento de varejo? Esse é o desafio, né? E aí a gente tem muita coisa boa, a gente ganhou o prêmio agora recentemente, poxa, bastante coisa legal acontecendo, que são respostas para aquilo que trabalha com inovação, né? Então, acho que muito mais do que o prêmio, um troféu, algo nesse sentido, são respostas. A gente que trabalha com inovação, cara, qualquer tipo de situação é resposta. Poxa, são respostas que eu tô no caminho certo. Mas voltando aqui, né? Bom, basicamente, quando a gente fala de pessoas em diversos segmentos, vamos falar sobre serviço financeiro, tá? Pessoas no serviço financeiro, principalmente em bancos. Normalmente, um ecossistema bancário, ecossistema que gira em torno de segmento financeiro, existe uma pressão enorme. Por quê? Eu preciso cuidar de regulações para que meu banco esteja em conformidade com o Bacen, o Banco Central, para que eu consiga ofertar soluções em tempo hábil, tempo de resposta. Tem muita coisa envolvida. Então, aquelas áreas que giram em torno da tecnologia em si, que no final das contas é o core do negócio, são normalmente áreas em que sofre extrema pressão de resultado, certo? Então, eu preciso gerenciar resultado em custo, eu preciso gerenciar resultado em tempo de resposta, em qualidade de software. E como que eu faço isso? Falando que eu estou desenvolvendo, às vezes, em Delphi. Às vezes, estou desenvolvendo lá em .NET versão lá, 2 da vida do framework. É complexo isso. E, normalmente, no segmento financeiro, se existe um sobrepeso no time técnico, comparado a outros segmentos, tá? Então, normalmente, quando, por exemplo, a gente vai falar com um profissional que nunca vivenciou um segmento financeiro, a gente fala para ele sobre muita resiliência, sendo bem transparente. Então, a pessoa tem que atingir um certo grau de resiliência, porque ela vai lidar com situações em que, às vezes, realmente não é culpa dela, e ela vai sofrer uma pressão de entrega enorme,
Porque, como eu falei, todo ecossistema que gira em torno disso fica sobre a área de tecnologia em tese, em certas partes. Então é natural que o segmento financeiro ele tende um ambiente um pouco mais pressionado por resultados, de forma geral. Seja ele em questão de tempo de resposta, seja ele em qualidade de tecnologia, seja ele em prazo de entrega. Então, poxa, às vezes você vai se deparar com um projeto em que a estimativa deu 2 meses. Não, gente, você não está entendendo. Se a gente não entregar em 1 mês, o Bacen vai multar o banco. E o multa de milhões. A gente precisa entregar isso em 1 mês. O que acontece? Poxa, vamos vir à noite, vamos trabalhar no final de semana. Cara, isso tudo é desafio. São momentos que você aprende mais rápido. Como a gente falou no início da conversa aqui. Você vai se colocar em algumas posições desafiadoras que, no final das contas, você pode se tornar protagonista daquilo. Então, são desafios que você vai cumprindo e depois você vira protagonista da sua própria história. Então, o segmento financeiro traz muito esse viés, tá, João? Quando a gente fala principalmente dos big banks, já quando a gente entra numa área de fintech e tudo mais, é mais tranquilo. É a galera mais de inovação, de ideação, de tecnologia mais recente, muito mais preocupado com qualidade de código, né? Poxa, quão clean a gente está sendo, né? Quão clean a gente está sendo aqui nas entregas das nossas soluções. Então tem tempo hábil para code review, tem tempo para fazer as coisas com certa qualidade, que aí é uma zona um pouco mais de inovação. Então, normalmente as pessoas que gostam de trabalhar com startup, com tecnologias mais recentes, poxa, uma dica que eu dou é realmente essas áreas de fintech aí que eles olham um pouquinho mais para a inovação do mercado. Aí falando um pouquinho, né, de varejo, poxa, aí você vai ver varejo com uma galera um pouco mais centralizada, né, tipo uma galera um pouco mais solta para inovar, um pouco mais de autonomia para fazer as coisas, porque o que gira em torno do varejo às vezes não é uma pressão regulatória, é uma pressão por venda, vamos dizer assim. Poxa, eles precisam escalar as vendas de uma forma mais rápida. Como é que eu faço isso de forma de tecnologia, né? Como que eu consigo trazer esse tipo de solução? É mais então, experimentação, né? Isso, é uma zona muito mais tipo, poxa, vamos experimentar, vamos idealizar, vamos sugerir, vamos colocar ideias para a mesa aqui, porque eu preciso atingir aquele público-alvo lá que hoje não compra no e-commerce. Como que eu faço isso via tecnologia? Então você vai ver que é uma zona um pouco mais de ideação. E aí, poxa, cada área, cada segmento vai ter a sua particularidade, né, de atuação. E aí cabe às pessoas se autoconhecerem e saber onde eles conseguem empenhar melhor os resultados, seja codificando, seja idealizando, seja inovando, seja liderando, ou algo nesse sentido. Eu acho que é importante dizer assim, mais do que se autoconhecer, entenda o seu redor nesses casos, né? Entenda o que tem em torno da decisão que você está tomando, porque realmente existem essas diferenças entre esses ambientes e, como eu sempre falo, a entrevista de emprego não é só para o empregador te conhecer, né? É para você também conhecer o trabalho. Então, é importante você saber que cada setor tem essas características, que não é tudo a mesma coisa, pode até ser a mesma linguagem, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, não quer dizer que seja o mesmo mindset, e se às vezes você não conhece realmente como, ou não faz ideia do que você se encaixaria melhor, com certeza é importante você estar aberto a essa experimentação, que você vai sair com essa resposta aí bem, bem mais fácil. Vai muito mais além do código, né, João? Mais além da parte técnica, né? A capacidade de você conseguir se moldar de acordo com o segmento que você está atuando, ou aquilo que você vem enfrentando, é muito importante. Tem momentos que você precisa se desconstruir, cara. Tem momentos que você está num time ali que você fala assim, poxa, tudo aquilo que eu entendo por certo, todos aqui estão entendendo que é errado. Peraí, deixa eu entender aqui, então. Vamos chegar no meio termo, vamos entender. Eu tenho muita coisa para compartilhar aqui, e eu também tenho muita coisa para aprender com eles. Então, nunca seja o dono da razão, tá? Tipo, poxa, às vezes você pega uns profissionais aí, tipo, eu sei, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Tá bom, cara, deixa o seu eu um pouquinho de canto, vamos pensar mais em colaboração. O que você pode agregar e o que eu posso agregar contigo? E aí a gente expande isso para tudo, né? Para área de segmento e tudo mais. Até porque a vida da gente não é a mesma coisa, né? Eu, quando trabalhava na TOTS, eu amava virar à noite, eu amava realmente trabalhar até tarde e tal, porque era um momento da vida que eu tava muito focado em aprender, em absorver, tava muito focado para ver. Hoje, já trabalhar num esquema de virar várias noites seguidas, não é para mim, não é o que eu procuro aqui hoje. Hoje eu já procuro uma velocidade um pouco mais devagar. E, cara, é momentos da vida. Tem a ver com a idade? Também tem a ver com a idade, mas às vezes não é isso. Eu conheço muita gente que tem a mesma idade que eu, ou até mais velha, que está acelerado, que está num momento de realmente se focar no trabalho e quer ter essa experimentação de virar à noite e tal. Então, eu acho que são momentos da tua vida e você tem que entender muito teu momento também para onde encaixa melhor nessas áreas, porque oportunidade, por mais que tenha lays off, tá tendo bastante lays off, tem muita empresa demitido, toda semana tem isso, mas ainda sobra muita vaga. Essa que é a verdade. Sobra muita vaga. E eu não,
pelo menos eu não tenho bola de cristal, mas eu não vejo isso mudando num período curto, né? Então é importante, se você for sair de um emprego para outro, você levar em consideração esse tipo de coisa, porque às vezes esse, sei lá, R$1.000 a mais, ou sei lá quanto a mais no teu salário, cara, vai te fazer extremamente infeliz. Exatamente, cara. O que eu costumo dizer muito sobre isso, Joel, cara, nunca vai pensando no lado financeiro, cara. A gente não pode ser hipócrita, a gente pensa no lado financeiro, mas não pese na balança o lado financeiro 100%. Cara, tem muita coisa que gira em torno de uma empresa que, poxa, financeiramente você vai estar bem, mas psicologicamente você vai estar, cara, caos. Naturalmente você vai se desgastar, você não vai querer mais trabalhar com isso, porque, poxa, pra mim não é isso e tal. Cara, quantas coisas que a gente vê aí, pessoas com burnout, viver numa zona de ansiedade muito forte. Cara, calma. Estude um pouco os lugares que vocês têm. Que nem você falou, layoff tá acontecendo, tem muita pessoa, mas tem muita oportunidade, muita empresa boa, cara. Até que tá iniciando agora. Tem muita oportunidade para você crescer, idealizar, você compartilhar ideia. Então, assim, estude os lugares que vocês estão indo. As pessoas falavam muito para mim isso no início. E às vezes eu não levava em consideração. Mas quando eu tive a experiência com a F-Câmara, que impõe uma cultura muito importante, cara, realmente às vezes você pesa muito mais pelo ambiente do que realmente financeiramente. Então isso é muito importante, né, no longo da trajetória. Então, em resumo assim, né, pese muito mais do que só técnico. Poxa, a gente fala muito soft skill, muito comportamento. Leve em consideração isso. As empresas que vocês estão entrando, estão pesquisando, poxa, veja o que as pessoas falam dela, o ambiente, como que funciona e tudo mais. Isso a longo prazo vai ser muito saudável para você, né? Pessoalmente falando, né? Então, acho que é muito importante isso daí que você mencionou mesmo. Muito importante. Saudável, cara, isso não é uma definição que é igual para todo mundo, porque assim, eu conheço empresas, cara, que tem uma cultura mega agressiva de buscar resultado, de ir atrás, de ser o melhor e tal. Assim, eu não me encaixo com esse tipo de cultura, mas, cara, é inegável que tem um monte de gente que se encaixa. E é muito feliz com isso e curte. Então, assim, não é questão de certo ou errado, é questão de, cara, o que é bom para você, o que você acredita. Então, assim, a cultura da empresa tem que estar alinhada com a sua, não adianta. Exatamente, cara. Exatamente. Pesquise, né? Veja o que é bom para você e que a longo prazo vai ser saudável. Financeiramente, isso daí vai ser decorrente a sua escolha. É muita oportunidade, cara. Tem muita coisa boa no mercado e saiba escolher. Sabe escolher aquilo que é bom e importante para você. A não ser, claro, né? Que se você esteja no começo da carreira. Aí, cara, pega o primeiro que vier, abraça, constrói algo diferente, cara, depois você tem a oportunidade de escolher. É isso aí, cara. Escolhe muito não. Quem escolhe muito, às vezes fica sem nada, né? Desditado. Cara, essa percepção, como a gente comentou aqui, se eu fosse reforçar uma das coisas desse bate-papo, é isso. Não esqueça, entrevista de trabalho, cara, não é só para a empresa te conhecer, é para você conhecer a empresa. Google tá aí para isso, para te ajudar a pesquisar, para você entender mais. E assim, use as ferramentas que você puder para fazer uma melhor decisão na tua vida. E, Felipe, pra gente finalizar aqui agora, eu queria, cara, que você mandasse aí um recado, um abraço, ou o que você quiser aí pro pessoal, dá uma dica, cara, sempre é bem-vindo. Se é uma coisa que é singular, que funcionou na tua vida, enfim, cara, pensa que a palavra aqui agora é tua e a mensagem aí final pra você mandar pra essa galera aí ou pra quem você quiser. Sensacional, João. Não, cara, acho que é só gratidão mesmo, agradecer mesmo pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória e carreira. Espero que sirva como, às vezes, uma ideia, uma sugestão, né, um caminhar. Às vezes a gente se encontra numa posição de desafiadora, que às vezes a gente não entende por certo. Cara, assim, coloca totalmente à disposição em ajudar essas pessoas que às vezes querem uma mentoria. É muito importante isso, que eu acho que no início eu tive muito isso, cara. Normalmente a gente vê muitos profissionais falando, no início eu tive um apoio, cara, eu quero lá na frente ajudar. Isso é muito bom, né? A colaboração de você conseguir ajudar e apoiar novas pessoas, eu acho que isso é um diferencial enorme. Então uma dica que eu posso dar aqui, recentemente eu tenho olhado muito pro mercado, eu tenho pesquisado bastante sobre, poxa, o que está acontecendo, né, nesse mercado, a evolução, para onde está caminhando, o que realmente profissionais estão se destacando. Então olho muito para isso, né? Poxa, quem que tá ganhando mais amplitude no mercado? É pessoas especialistas, como a gente falou aqui, são pessoas que têm multitarefa, são pessoas... Cara, assim, eu cheguei numa determinada resposta, né, que não foi elaborada por mim, claro, mas eu ouvi muitas pessoas falando sobre isso, e não digo só no segmento de tecnologia, você vai expandir um pouco mais para a área de gestão. A gente, historicamente, né, como história do mundo, enfim, desde o início aí de entendimento político e tal, a gente sempre veio numa estrutura de consumismo.
de forma geral. Então eu falo desde o consumismo, onde eu compro várias coisas, isso está imputado na gente, o prazer de consumir, e até mesmo no modelo de comercial, de trabalho, que basicamente assim, cara, antes de qualquer coisa, eu preciso saber o que me satisfaz, né? Antes de entregar qualquer coisa, eu preciso saber o que aquilo vai me trazer de volta, de retorno. E é como a gente falou, né, já tudo bem, cara, pessoas que pensam assim não tem problema nenhum. Mas eu tô falando assim do pouco que eu vi, o pouco que eu tô estudando, eu vi pessoas que realmente se destacaram, são pessoas que sabem servir. Antes de pensar em qualquer coisa que você tenha retorno, seja financeiramente, seja em especialização, seja em técnico que for, saiba ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Por quê, cara? Quando você ajuda as pessoas, uma empresa, um negócio, a resolver os problemas que eles têm enfrentado, as oportunidades automaticamente elas se multiplicam para você. Porque além de você gerar autoridade, além de você gerar confiança nas pessoas, as pessoas quando se deparar com uma inovação, com algo novo, com algo idealizador ou algo que, poxa, a primeira pessoa que vai vir na mente vai ser você, porque lá no passado você ajudou essa pessoa. Então repare, o saber servir as pessoas não é algo tipo assim, vou dar e não vou receber nada. Cara, é uma semente que você está plantando. Você planta agora, você vai colher na frente, com certeza disso eu posso usar como exemplo tudo que eu fiz. Eu vou usar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa par com você de trabalho. Não é responsabilidade sua. Não está no seu... não, no meu job description não tá aqui que eu preciso ajudar isso aqui. Mas, cara, ajuda essa pessoa. Lá na frente ele pode ser um CEO, ele pode ser um CTO, ele pode estar numa empresa que vai te ajudar e você vai ter a oportunidade de trabalhar com essa pessoa. Então, se tem uma dica que eu posso dar aqui, cara, é saiba servir, cara. Porque você sabendo servir, lá na frente você vai ver que você vai colher muita coisa boa. Então, eu trago sempre essa mensagem, assim, né, de conselho, não é nem um conselho, né, uma opinião, uma sugestão, porque realmente pra mim funcionou muito. E quando eu vejo pessoas praticando isso, as pessoas elas atingem determinados pontos em sua carreira com muita mais rapidez, porque além de você saber resolver os problemas e ajudar as pessoas a servi-las, você vai ter uma amplitude muito boa de conhecimento, de tecnologia, que as pessoas vão se usufruir no futuro disso também. Então você sempre vai ser lembrado, em resumo, né? E aí é onde a gente fala daquele tempo, quem não é visto não é lembrado. Então sempre busquem ser visto, ser lembrado, de formas que as pessoas podem usar você lá na frente, né? Usar a palavra certa, mas possam contar com você lá na frente para determinadas situações, estando na mesma empresa ou fora dela, enfim, em qualquer circunstância de vida, tá? Eu carrego isso para minha vida profissional e vida pessoal, cara, e sempre tive muito resultado positivo. Eu comecei com 15 anos de desenvolvimento, como a gente falou, cara, com 24 anos eu tava numa área de gestão, gerenciando time. Se você olhasse pelo lado de maturidade, de idade, vamos dizer assim, cara, era inviável, mas a maturidade que eu aprendi no decorrer dessa trajetória, sabendo servir, realmente foi o diferencial na minha carreira, em que me propôs muita maturidade, muita capacidade de discussão. Sentei com diretores de grandes empresas para sugerir soluções. Cara, assim, eu só tenho a dizer realmente isso, tá, Joel? Assim, para encerrar o papo, uma sugestão para essa galera que tá entrando aí. E não tenha medo de enfrentar desafio, gente. Desafio te leva ao protagonismo. Então, cara, se desafie sempre. Busquem novas ideias, busquem se sentir desafiados, saia da zona de conforto. Eu acho que isso é da trajetória mesmo de cada um. Claro que isso aqui vai servir para as pessoas, outras, enfim. Mas o que eu vejo um pool de pessoas usando esse tipo de segmento, se destacando um pouco mais, com mais rapidez, mais agilidade comparado a outras pessoas que vai numa certa comodidade. Show de bola, mas eu tenho mais uma perguntinha bem rápida aí pra ti. Legal. Onde é que o pessoal pode te encontrar para bater um papo legal aí contigo? Bom, pessoal, eu uso muito o LinkedIn. Eu tenho um Instagram também, que basicamente, às vezes eu posto algumas coisas lá de tecnologia, mas o mais ativo meu é o LinkedIn. Se vocês pesquisarem lá, Felipe Fernandes Corrêa, depois qualquer coisa eu deixo aqui, o pessoal divulga para vocês também. Felipe Corrêa ali no LinkedIn mesmo, vocês vão me achar, pode entrar em contato comigo por lá. É uma plataforma que eu uso bastante, posto bastante vídeo que a gente elabora aqui internamente no Boteco Câmara, tem bastante postagem e publicações minhas ali. E eu quero já iniciar aqui, né, esse entre aspas, 23, estamos no primeiro mês. Eu tenho algumas ideias aí bacanas de participar um pouco mais da comunidade. Já participei de algumas coisas aqui da Hora de Joyce, né, Joel? Já com o pessoal da Rocket City. Então, cara, acho que eu tô nesse momento de conseguir compartilhar algumas coisas boas com as pessoas que estão iniciando. Então, eu vou ver se eu dou um pouco mais de tração nisso e provavelmente vocês vão me ver um pouco mais nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, enfim, para conseguir atingir um pouco mais de pool aí, mais pessoas sendo mentoradas aí de certa forma. Show de bola, show de bola. Felipe, muito obrigado aí, cara, por ter participado aí hoje com a gente. E para você que ficou com a gente até no final desse suco de laranja vitaminado aí de toda quinzena agora no seu ouvido, maneira estranha de tomar um suco de laranja, mas tudo bem. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.